sejamos todas bem-vindas a este círculo de celebração. E nesse primeiro momento eu vou convidar a todas para a gente poder fazer uma respiração consciente. Então que a gente possa se colocar de maneira que a coluna fique mais reta, descruzar as pernas. Quem quiser pode fechar seus olhos. Quem não quiser, só deixa eles entreabertos, olhando um ponto fixo na peça de centro à sua frente. Então a gente pode respirar profundamente, enchendo bem o nosso pulmão de ar. Segurar por um instante e soltar o mais lento possível. Mais uma vez, vamos respirar profundamente. E solta o ar bem devagar. Última vez agora, enche bem o pulmão. Segura. E solta devagar. Muito bem. Nesse momento a gente pode trazer uma concentração e se aterrar. E agora a gente vai para a nossa cerimônia de abertura. Estamos reunidas aqui para celebrar a Semana Restaurativa de 2025. Essa semana é um movimento internacional que acontece todos os anos na terceira semana de novembro. Em diversos países do mundo, entre eles estamos nós. Neste ano de 2025, 10 anos após a primeira edição, a Semana Restaurativa chama para semear a paz, diálogo e pertencimento entre pessoas, comunidades e a terra que nos abriga. A mobilização acontece entre os dias 16 e 21 de novembro e traz o tema Em Paz com a Terra, Raízes que Guiam. A iniciativa é articulada pela plataforma Círculos em Movimento, uma parceria do Núcleo de Justiça Restaurativa da Escola Júris de Porto Alegre, o Instituto Terra des Homens Brasil, e conta com muitos apoiadores de diversas instituições, profissionais, voluntários, que acreditam no poder transformador da justiça restaurativa. A campanha chega como um convite para reconectar os povos com o que nos mantém vivos, o planeta Terra. Inspirada pela força da natureza e pelos laços que nos sustentam, a Semana Restaurativa propõe um reencontro com a nossa própria essência, reconhecendo que restaurar o mundo começa por restaurar as relações. Tem como objetivo fortalecer a cultura de paz, da escuta e do diálogo, promovendo práticas de justiça restaurativa que cultivem as relações mais humanas, empáticas e conectadas com o planeta. Por isso, em tempos de urgência climática, restaurar é também lembrar de onde viemos, é sentir a terra pulsar em nós, reconhecer o que nos nutre e fortalecer os laços que nos mantêm vivos. Vamos juntos cultivar a paz, escuta e reconexão entre nós, com o outro e com o planeta. Neste momento tão importante para a educação de Parobé, convidamos para estar conosco neste círculo de celebração a nossa secretária de Educação, Fabrícia Bonenberger Machado de Oliveira, a nossa colega da equipe Educação e Diversidade, assistente social Nádia Janaína da Silva Pereira, e nossas colegas facilitadoras em práticas restaurativas que atuam nas escolas municipais, Alexandra Terezinha da Silva, Aline Batista, Angélica Moller, Ângela Stum, Cirlei Gemelli, Jocelaine Rodrigues dos Santos, Odete Miyokishi Moda, Raquel Melo, Sandra Oliveira da Cruz e eu, Sabrina Daniela Brown, que também sou facilitadora em práticas restaurativas e vou facilitar esse momento conduzindo as rodadas de perguntas para as participantes. Então nós vamos começar com a rodada de check-in, é claro, né? E eu vou pedir que expressem uma palavra como está se sentindo neste momento. Vou pegar aqui o objeto da palavra, ele que está com a gente desde o ano de 2022, e vou começar dizendo como que eu me sinto nesse momento em uma palavra: contemplada. Eu me sinto feliz. Esperançosa. Eu me sinto tranquila. Eu me sinto grata. Me sinto alegre.
Eu me sinto esperançosa também. Gratidão. A minha palavra também é gratidão. Abençoada. Eu me sinto otimista. E eu me sinto feliz. Então, dando continuidade às rodadas, quem nos fala agora é a nossa colega e facilitadora em círculos de construção de paz, a Nádia. Nádia, como você poderia nos contar um pouco de como e quando o movimento restaurativo começou aqui em Parobé? Sendo que esse início são as nossas raízes por aqui. Então, bom dia, agradeço a oportunidade e falar sobre essas raízes, né, das práticas restaurativas em Parobé é algo que realmente me deixa feliz, por isso é a minha palavra de sentimento de estar aqui e também um sentimento de muita responsabilidade, porque falar sobre isso é resgatar muitos elementos os quais com certeza eu não vou dar conta de fazer, mas penso que 2018 é um ano muito importante na minha vida acerca desse processo, onde eu tive a oportunidade de ter muitos parceiros, poder contar com muitas pessoas e com uma escuta bem apurada, a gente poder realmente fazer essa conexão com as raízes que passaram a nos guiar. Nós realmente tivemos a oportunidade de ter ouvidos bem atentos e poder perceber que existia sim um movimento implícito que dava lugar à possibilidade de uma prática restaurativa, e então construir propostas, construir caminhos para estarmos aqui hoje reunidas. Então, 2018, sentamos, muitas pessoas reunidas numa mesa, sentamos, fizemos provocações, e em 2019, ainda voltando, né, antes de 2019, esse 2018 foi sim um momento de olhar para trás e reconhecer muitas propostas de cuidado, muitas propostas que pensavam sim sobre a possibilidade diária da justiça caminhar de uma forma cuidadosa junto a todos os munícipes, a todos que estavam junto dessa cidade, desse espaço, nessa comunidade. Então, em 2019 nós tivemos um seminário, o primeiro seminário municipal de justiça restaurativa. Logo em seguida, né, fomos então tomados pela pandemia em 2020, nós tínhamos a intenção de fazer a nossa primeira turma, o nosso primeiro momento formativo em Parobé, e não tivemos essa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de desenvolver uma prática de escuta individual, não, escuta coletiva aos sujeitos na rede municipal de ensino, e foi algo assim que culminou no dia 3 de agosto. Nós tivemos uma grande fala usando então o recurso virtual, que pôde pensar assim sobre a comunidade parobense, pôde falar para a comunidade parobense um pouco mais sobre práticas restaurativas. E então, em 2022, a gente tem a nossa primeira turma, nosso primeiro momento de formação acontece em 2022, sendo que nesses meados aí a gente pôde participar de atividades virtuais, através da própria plataforma Círculos em Movimento, podemos fazer encontros também virtuais, onde a gente pôde seguir aprendendo. E 2021 tivemos então a primeira turma, inclusive faço menção a esse momento, eu trago aqui um elemento que teve conosco nessa formação, e a partir daí chegamos em 2025 com a quarta turma de facilitadores em justiça restaurativa, em círculos de construção de paz, e enfim, é uma caminhada que é permeada por muitas pessoas, muitos elementos, e com certeza os meus colegas aqui vão poder falar mais sobre isso. Mas se eu for falar sobre processo, fazer resgate, um pouco é isso. Faltou muita coisa, mas acho que para a gente celebrar essa semana que fala sobre as raízes que nos guiam, eu me sinto sim em paz com a terra, porque sinto que tenho feito muitos movimentos ao encontro de estar em paz com a terra, de resgatar as raízes que me guiam, e tenho encontrado bons parceiros. Sou muito grata por isso. Pode passar para a Fabrícia, por gentileza. Obrigada, Nádia.
E agora a gente vai seguir, então, com a pergunta para a Fabrícia, que ela, além de ser nossa secretária de educação, ela também é facilitadora em círculos de construção de paz e também faz parte dessas raízes aí que começaram com as práticas restaurativas em Parobé. Secretária, como você se sente em relação à proporção que os círculos de construção de paz alcançaram em nossa rede? Que resultados já são possíveis de se ver? Então, bom dia a todas. Esse momento aqui é um resultado dessa caminhada que a Nádia nos contou, né? Por isso que eu me sinto esperançosa, porque eu acredito nas práticas, eu escolhi isso para fazer. Quando esse movimento entrou na minha vida, foi então em 2018, mas a partir de 2020 eu fui em busca das minhas raízes. Eu tive algumas mudanças na minha vida e foi mergulhando na cultura de paz, nos círculos de construção de paz, que eu fui encontrando sentido para muitas coisas na minha vida, conhecendo as minhas raízes, libertando algumas pessoas da minha família de algumas histórias que a gente traz, né, nas nossas marcas, no nosso DNA. Então, olhar para a nossa rede e ver o que a gente está construindo e entender que essa construção ela é horizontal, né, e é por isso que eu acredito nela, né, ela parte de nós, de cada um de nós que estamos aqui e dos outros que já passaram também pelas formações. Então, é um caminho que está sendo trilhado com muito sucesso, com muita responsabilidade, com muito empenho, com pessoas que acreditam que a escuta, o acolhimento são o caminho para que a gente possa transformar o nosso planeta. Não tem como se a gente não resgatar o que tem de bom dentro de cada um de nós, se a gente não entender que nós somos aqueles por quem nós esperávamos, se a gente não interiorizar e viver isso todos os nossos dias, perde o sentido. Então eu olho para essa caminhada, eu mergulho muito. Hoje nós temos instrutoras na rede, então hoje a gente já tem condições de fazer a formação com os nossos profissionais aqui da casa, né? Então isso mostra o caminho que a gente trilhou, né? E estar com vocês aqui, conhecendo cada uma, né? Eu sei que é um movimento que só vai seguir, que só vai se fortalecer e que eu tenho expectativas sim e quero aproveitar esse período que hoje sou secretária, né? Que a gente possa construir a nossa política pública e que ela se perpetue, se expanda e que a gente traga mais pessoas, mais frentes de trabalho, porque eu acredito que a transformação do nosso município, da nossa cidade, da nossa sociedade, das nossas crianças, das nossas famílias, tem que passar por isso aqui. Isso aqui muda, modifica, transforma. Isso dá lugar de visibilidade, de respeito a cada um que tem o privilégio de participar desses momentos. Então, eu olho para a nossa caminhada e eu olho para frente e eu vislumbro um caminho muito lindo, onde eu vejo mais pessoas se agregando, mais pessoas, a gente iniciando essa caminhada e olhando para trás e mais pessoas vindo conosco, acreditando nessa proposta, né, que é uma mudança de paradigma. É uma nova forma da gente enxergar o outro, a sociedade, nos enxergarmos, né? Então eu sou uma pessoa feliz por hoje estar aqui secretária, mas muito mais por ter cruzado com a cultura de paz, com os círculos de paz, com a justiça restaurativa. Para mim foi curativo e hoje nós falávamos aqui antes que é terapêutico e que nós, facilitadores, somos quem mais ganhamos nesse processo, né? Então, é isso, é a esperança de que a gente siga e que a gente dê um não largue a mão do outro.
E a gente não pode deixar isso aqui, só tem que aumentar. É um caminho sem volta. É isso. Gratidão pela possibilidade de contribuir. Obrigada, Fabrícia. E agora, então, a gente vai escutar a Alexandra. Alexandra, nos conte o nome da sua escola, qual a sua carga horária destinada para as práticas restaurativas e também como os círculos de construção de paz acontecem por lá. Então, bom dia a todos. Eu sou facilitadora na escola Jorge Fleck. Tenho 10 horas para desenvolver o trabalho lá na escola. Acontece toda terça-feira, turno manhã e tarde, e na quarta de manhã. Então, esse trabalho, ele acontece muito de acordo com a demanda que tem na escola. O primeiro círculo que eu fiz com todas as turmas, do pré ao nono ano, a gente trabalhou as questões ali dos valores, e dentro do que veio dos valores para ser trabalhado, fomos construindo o primeiro círculo, para ver o que tinha de demanda ali. E depois dali só foi fluindo. Vem a demanda que os professores vão trazendo, de acordo com a faixa etária dos alunos ali. Do pré uma demanda, dos anos iniciais são outra, dos anos finais, então são mais curiosos, então traz uma demanda bem grande. E a gente vai acolhendo, a todos aqueles que vêm trazendo para nós. E é um trabalho muito gostoso de desenvolver, assim, aonde a gente percebe que os alunos, com essa oportunidade, quanto eles vêm trazendo, assim, coisas que não eram escutados antes, E agora eles trazem e seguidamente, assim, vem perguntando, Prof, tu não vai fazer mais círculo com a gente, A gente tenta passar, assim, por todas as turmas e eu só tenho a agradecer, assim, pelo trabalho, que a gente vem desenvolvendo. E como as gurias já falaram, isso é algo que veio para ficar, porque os alunos, eles vêm trazendo essa necessidade e cada vez mais, assim, traz uma esperança para a gente continuar desenvolvendo o trabalho. Por isso que eu me sinto tranquila, foi a palavra que eu trouxe, Porque saber que a gente tem esse espaço agora de escuta dentro da escola para estar desenvolvendo esse trabalho. Então, agradeço também a oportunidade de estar aqui. Obrigada, Alexandra. Então, Aline, tu és uma facilitadora que atua 40 horas na sua escola, que é a maior do município. Diga o nome da sua escola, por favor, quais são as turmas em que você entra, com os círculos de construção de paz, e como esse movimento restaurativo constante reverbera no cotidiano escolar. Bom dia. Então, eu trabalho na escola Professora Ana Maria Fai dos Santos. E é uma escola realmente grande, com mais de 800 alunos. E eu tenho 40 turmas. Ele é um movimento que ele começou na escola, já teve há um tempo atrás, mas não com alguém 40 horas. E faz 2 meses, então, que eu estou exercendo essa função lá. Sou extremamente grata por isso. E ela acontece de uma forma muito gostosa e muito acolhedora, porque é um espaço onde os alunos estão conseguindo colocar os sentimentos deles, o que eles realmente sentem, Seja em relação ao que não está bom, ao que está bom e pode melhorar em relação à escola, em relação à violência, em relação ao bullying, que é algo assim que a gente trabalha muito. Eu acho que é isso. Obrigada, Aline. Ângela, pode nos contar como foram as tuas vivências com as práticas restaurativas que começaram de um jeito diferente? Bom dia. Então, em 2019 fui provocada pela equipe da Secretaria de Educação, enquanto gestora da Escola Diniz, para participar de um seminário, em Caxias, com a Keiprane, sobre a justiça restaurativa, e logo este nome já me fez com que eu tivesse um pouco de curiosidade em querer saber o que é a justiça restaurativa. E fui, participei, gostei muito e vi que aquilo ali podia, gerar uma semente muito grande.
Então, enquanto gestora, né, na Escola Diniz, sempre fui muito adepta da justiça restaurativa. Tínhamos, né, a nossa querida secretária lá enquanto facilitadora, né, dos círculos de construção de paz. E eu via muito resultado, né? Eu via a entrega dela nesse processo, né? A entrega dela em tentar conhecer os alunos, tentar desvendar os mistérios que estavam ali, né, que poderiam nos ajudar, poderiam ajudar os professores, as famílias. E cada vez mais eu me apaixonava por isso, né? Mas enquanto gestora, a gente não conseguia entrar na sala e fazer um círculo, né? E eu via os resultados, né? Eu acabava vendo que eles vinham de uma forma diferente para mim. Eles vinham trazendo sugestões de melhorias, eles vinham com o problema já com uma solução, né? E acabou gerando menos conflitos na escola. Então, realmente aquilo que eu estava pensando, né, sobre as práticas, estava dando resultado. E aí, vindo para a Secretaria de Educação, eu tive a oportunidade, né, de fazer alguns círculos na Escola Terezinha. E foi, assim, muito gratificante, porque realmente tu estar ali com os alunos, ouvir eles, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir, não tanto de falar, mas de ouvir, a gente pode, assim, entrar no mundo deles, né, e tentar ajudar com o diálogo, com a escuta. Então, realmente funciona, né? É uma prática, uma metodologia que eu acredito muito e que eu gosto muito, me identifico demais com essa prática e realmente dá resultado. Então, sou uma facilitadora, né? Gosto muito de carregar esse título e espero que elas prosperem realmente em outros espaços, porque realmente ela funciona. Obrigada. Obrigada, Ângela. A pergunta dessa rodada agora é para a Angélica. Você tem 10 horas semanais destinadas aos círculos de construção de paz desde o ano passado. Diga o nome da sua escola e quais os resultados já são alcançados na ambiência escolar. Bom dia, eu trabalho na escola Professora Marieta Melita da Silva e eu trabalho, os círculos acontecem do 2º ano aos 8º anos e eu vejo assim uma mudança muito positiva. Eu vejo assim que os alunos gostam, eles me falam, eles vêm, Prof. Angélica, quando é que vai ter o círculo de novo? Mas, semana que vem. Aí, por mim podia ser toda semana. Eles demonstram isso. A questão dos conflitos diminuiu. Eu vejo assim que teve uma mudança bem na questão dos conflitos, porque eles se sentem acolhidos e eles têm um momento de falar. Eles sabem que a gente está ali para escutar eles. Muitos dos assuntos, das problemáticas do dia a dia, eles trazem para o círculo. E como eles podem falar, a gente oferece isso para eles, e eles se sentem à vontade. Então, no círculo, a gente sempre vai retomando. Nós temos dois quartos anos com questões bem sérias de comportamento. Então, desde o início do ano, vem sendo trabalhada a questão do conflito dos valores. Então, assim, bullying, né? Preconceito, né? Então, assim, a gente já vem trabalhando muito sobre isso e eles vão se sentindo à vontade e eles vão colocando isso e eles, fora do círculo, eles trazem isso também, né? Então, eles vêm, Prof. Angélica, lembra os pressupostos, eles mencionam muito os pressupostos, eles gostam demais, eles relembram os princípios também. Então, assim, eu vejo uma mudança muito positiva. Claro, tem muito ainda pela frente, né? É uma sementinha, eu sempre digo, é uma semente que a gente vai regando, é um processo lento, não é de uma hora para outra que vai haver alguns professores que
que ainda não compreendem esse processo, né, essa metodologia, eles acham assim, que tem que ser de um dia para o outro, né? Aí depois que tu vai conversando, que tu vai vivenciando e os professores vão participando, eles vão entendendo como é, que é de uma maneira lenta, mas vai ter frutos, que a gente vai colher frutos. Então a sementinha que tu vai regando e a gente vai ter bons frutos. Isso que eu observo nas nossas vivências de círculo. Muito obrigada. Obrigada. A Cirlei é facilitadora formada na 4ª turma aqui de Parobé e também desenvolve os círculos de construção de paz em uma cidade vizinha nossa. Poderia nos contar, Cirlei, um pouco sobre como está sendo esse intercâmbio de práticas? Bom dia a todos. Muito feliz por estar aqui com vocês hoje. Agradeço pelo convite de poder participar. Como a Sabrina falou, eu faço parte da 4ª turma, então eu sou novinha, né, na parte de facilitadora. Agradeço à secretária por ter me dado essa oportunidade, né, de participar dessa formação. E agradeço também a gestão municipal do município, né, de Nova Hartz, a gestão escolar, por ter esse olhar, essa abertura de confiarem a mim o início, né, da justiça restaurativa no município de Nova Hartz. Lá eu trabalho na escola Maria Almeida Paz de Oliveira, uma escola bem grande também, e estou facilitando o círculo lá com 8 turmas, do 6º ao 9º ano. Em média, uns 200 alunos a gente consegue atingir. E é incrível o que eu consigo observar, porque eu trabalho aqui no município de Parobé também, na escola de Nis, onde foi uma das escolas que se iniciou, né, os círculos lá, a parte da justiça restaurativa. Inclusive que a nossa secretária Fabrícia, né, foi ela que iniciou lá a aplicação e trabalhou como facilitadora. A diferença que a gente percebe daqui da escola de Nis, Parobé e Nova Hartz, que eu estou iniciando, né, os nossos alunos. É diferente porque a questão da escuta, para eles, Nova Hartz, é novidade. Muitos alunos não têm essa possibilidade de ter alguém para poder escutá-los, né? Parobé eles já têm isso há mais tempo. E isso está fazendo a diferença. A gente percebe aqueles alunos mais tímidos, que muitas vezes têm medo, têm vergonha de se expressar, já estão começando a desabrochar. Isso que eu estou agora aplicando o 3º círculo com eles, né? E isso está fazendo a diferença. Eu percebo que está fazendo a diferença dentro da escola. A direção também está falando com relação a isso. E está fazendo bem para mim também, como nós comentamos antes, que o círculo, ele não faz bem, a justiça restaurativa não faz bem somente para quem está participando, mas para nós que estamos trabalhando como facilitadores, modifica a nossa vida também. Como Kay Pranes fala, que o círculo não é uma técnica, ele é um modo de viver, né? É uma forma diferente de se viver. E isso com certeza está mudando a minha vida também. E a vida com quem eu estou tendo esses contatos. Eu agradeço imensamente por isso e penso que devemos seguir, devemos confiar, devemos acreditar. Não é um trabalho que tu vai perceber a diferença de um dia para o outro, não. É a passos lentos, né? Mas a gente consegue colher bons frutos. E as pessoas precisam acreditar nisso, acreditar que o círculo faz a diferença dentro do ambiente escolar. Por quê? Porque quando a gente está dentro de um círculo, a gente escuta com o coração. Existe muita emoção envolvida ali. Tem depoimentos dos alunos lá de Nova Hartz, onde eu iniciei,
que teve um momento do círculo que a gente fez, eu fiz a pergunta, pedi para que eles contassem um pouquinho da sua vida. E daí cada um foi contando, aí ao final do check-out eles disseram assim, nossa, prof, eu estudo há tantos anos com aquela minha colega e eu não conhecia a história dela, não sabia que tinha acontecido isso, isso, isso. Então, percebo a importância disso para o vínculo da turma, né? Para a união, a mudança, a empatia com o colega e tudo isso o círculo trabalha. Precisamos seguir cada vez mais, conforme a secretária falou, a Fabrícia, a gente precisa agregar cada vez mais gente para que a gente consiga fazer a mudança mais ainda dentro do nosso município. E eu, lá em Nova Hartz, que estou iniciando nessa escola, estou muito feliz por isso, pela oportunidade também. E acredito que, pelo que eu percebo, a gestão municipal de lá também quer dar continuidade em outras escolas. E aqui em Parobé a gente está caminhando a passos largos também. Então, muito obrigada pela oportunidade, muito feliz por estar aqui. Obrigada, Sirlene. Essa rodada é para a Jocelaine, a nossa facilitadora itinerante. Nos conte por quais escolas você passa, quantas horas semanais dedica aos círculos de construção de paz, mais ou menos quantos círculos de construção de paz você faz por turma e quais os pontos positivos que você percebe cada vez que retorna na turma. Bom dia. Então, eu sou a professora facilitadora na escola Diniz Martins Rangel e na escola Maltes Blumenauer. Eu tenho 22 horas, então, de círculos de construção de paz. Dentro, então, destas minhas horas, eu entro, né, destas duas escolas, então eu entro em todas as turmas da escola, do pré-1 até o 9º ano. No Diniz, com exceção do 2º ano, porque a gente tem a nossa colega facilitadora Tamara, então ela fica na turma dela. Então, né, eu tenho acabo trilhando por todas as turmas da escola, né, destas duas escolas. Então, eu acabo conhecendo, né, profundamente, assim, todos os alunos da escola. Os pontos positivos, né, os círculos de construção de paz, eles só trazem pontos positivos, né? Como as colegas comentaram, quando a gente chega na escola, né, a gente já é vista, né, pelos alunos com um sorriso, eles já vêm perguntar quando é que a gente vai ter, quando a nossa turma vai ter círculo de novo. Então, como já foi dito também pelas colegas, a gente se sente, e isso faz bem pra gente, né? Pra gente também, então é um trabalho, mas a gente também, né, se sente feliz, né? A gente se sente... É uma coisa assim muito boa, então por isso que a minha palavra ali foi gratidão, né? Porque eu me sinto muito grata, porque a gente está trabalhando a gente também nos nossos círculos de construção de paz. Mas trazendo ali para os pontos positivos das turmas, né? Quando eu entro, como foi dito, né? Os círculos de construção de paz é aquele momento de escuta e aquele momento de fala, né? Então essa troca onde os nossos estudantes, então os nossos alunos, eles acabam se conhecendo, né? Onde eles acabam, né, ali naquele momento tem a parada, né, onde eles vão ouvir cada um dos seus colegas, né? Ali na nossa horizontalidade, onde todos ali somos iguais, né? Então, é algo assim muito bom. Além disso, também a questão que eu acho bem positiva é o professor que acompanha, né? Eu sempre tenho um professor da turma que está junto ali no círculo de construção de paz. Então, né, a gente acaba que o aluno também conhece um pouco mais, né, profundamente o seu professor, e o professor acaba conhecendo também a vivência do seu aluno, né, ali naquele momento. Então, é algo muito positivo para os dois lados. Então, eu vejo assim só como algo maravilhoso e que também sou uma sementinha da nossa secretária, né, porque em 2022 eu estava na escola Diniz, né, com a Ângela, nossa diretora, e eu via esses movimentos da Fabrícia, né, nas turmas, e eu ficava ali, ela sempre com aquele brilho nos olhos, né, por isso que eu sempre trago a palavra brilho nos olhos, porque foi assim que eu me encantei, né, porque ela traz isso pra gente, né, esse brilho nos olhos, foi isso que me fez querer também, né,
participar também, querer saber mais sobre isso. Então eu fui uma pessoa que fui atingida ali pela nossa colega Fabrícia também, que plantou essa sementinha em mim, e que hoje, por isso, também eu me sinto muito grata de poder estar fazendo isso, né? Estar levando isso para os nossos alunos, para os nossos estudantes, né? Essa vivência, eles poderem expor ali dentro do círculo de construção de paz as suas vivências, né? Um poder conhecer um pouquinho mais da história do outro. Eles se dão conta, eles percebem, como a professora Lei falou, né? Que todos nós temos problemas, né? Todos nós, né? Nenhum ser humano ele é perfeito. Então eles acabam se dando conta disso, né? E é muito gratificante. E eu não respondi uma parte da pergunta, que é quantos círculos eu fiz, quantas vezes eu consegui entrar em cada turma. Então, como eu faço do pré-1 ao 9º ano, eu consegui entrar até hoje 4 vezes, né, para realizar então 4 círculos de construção de paz em todas as turmas das escolas Maltos e da escola Diniz. Então, seria isso. Acho que eu respondi todas. Obrigada, Josi. E aqui, nos conte o nome da sua escola, como se constrói a sua prática lá, bem como a sua carga horária e as turmas pelas quais você passa. Então, iniciando, né, sou facilitadora na escola Getúlio. Inicialmente, a gente atenderia lá, né, seria a comunicação, nós temos as turmas de anos finais, né, que eu já tenho eles com arte e já vinha nesse processo deles conversarem, trazerem muito da bagagem deles, das dúvidas, né, a gente ter esse momento de proximidade, porque a disciplina acaba permitindo isso. E aí, aos pouquinhos, a gente foi agregando, então começamos com quintos, os quartos e os terceiros anos também. Então, agora dá um total de 23 turmas, né, que eu passo por ali. Passei também por pré-1, né, a gente fez algumas vivências com os pequenos ali na Semana da Infância. Né, e o processo lá é de agregar, né, eu uso o termo muito de agregar porque há outros projetos acontecendo na escola que eu tento trazer junto para o círculo, né? Então a gente participa do projeto Geração Consciente, algumas falas e algumas oficinas do Geração foram transformadas em círculos de construção de paz. Então, durante o círculo a gente ia discutindo, debatendo aqueles temas, organizando os assuntos ali, e vinha outras repercussões, a gente ia ampliando e às vezes na aula de arte a gente buscava mais um pouquinho de informação, ia trabalhando. Né, e mais recentemente também com o projeto Migrantes, então fiz algumas rodadas em algumas turmas que nós temos os alunos estrangeiros, né, que tem uma concentração bem grande na escola Getúlio, que então eu falei um pouquinho sobre pertencimentos e origens, né, de onde que eles vinham, né, e aí cada um trouxe a sua história, podia ver a cidade, né, muitos perceberam que não nasceram em Parobé. Então, quem era de outro país começou a contar um pouquinho do que tinha lá, dos alimentos, então a gente recordou cheiros, pessoas que eram importantes, lugares que eram importantes, e eles foram trazendo o resgate, né, da sua história e gerou bastante curiosidade, porque os colegas queriam aprender mais, saber mais, e às vezes pediam para voltar ao objeto de fala naquele aluno que tinha uma história de uma outra origem diferente, né, da gente conseguir construir. Então, a cada projeto que a escola tem, a gente tenta buscar dentro do círculo, né, junto à direção, essa temática, pensar como agregar e somar, então, né, dentro dos círculos, trazer mais os diálogos daquilo que já acontece dentro da escola. Então, é sempre agregando as coisas, né, e eu trabalho muito com a questão da gente pensar no aluno atuante desde o início. Então, na construção do meu círculo, são eles que vão colocar a peça de centro, eles que vão organizar os objetos que estão ali. Então, todos os momentos eles fazem parte desde o comecinho, né? Então, eles já vão organizando cada objeto, já colocam a plaquinha na porta para identificar, né, que vai estar acontecendo o círculo ali. Então, desde o comecinho, eles vão atuando juntos e vão construindo e vão sugerindo outras coisas. Alguns levam objetos pessoais para a gente colocar junto no círculo, né? Sugerem livros que eles estão lendo e a gente vai organizando e montando sempre em construção com eles. Então, eu sempre penso que a ideia é de agregar, né, da gente utilizar, né, esses círculos para agregar outras coisas, né, para unir, para fazer com que eles pensem, né, em novas conexões ali. Então, eu sempre trabalho com essa ideia de agregar valores para o nosso grupo de paz. Obrigada, Joaquim. Eu ia pedir para ver se dá para mexer no ar-condicionado, porque está bastante frio aqui, assim. Diminuir um pouquinho, acho que sim.
Então agora nós vamos seguir com a Raquel. Nos conte sobre a sua escola, carga horária e como os círculos de construção de paz acontecem por lá. Então, bom dia. Eu sou a professora Raquel e eu trabalho na escola Moisés de Souza Pires Mosmo, com carga horária de 40 horas, né? E desde o ano de 2024, o ano passado, eu trabalho com a proposta de círculos restaurativos nas turmas em que eu atuo. No turno da manhã, eu trabalho com alunos de 6º ao 9º ano com a disciplina de língua portuguesa, e no turno da tarde, eu trabalho com as turmas de 1º ao 5º ano, cobrindo o horário de planejamento das professoras titulares desta turma com a disciplina de ensino religioso. Este ano, então, eu tenho 4 horas, né, no turno da tarde, que ficaram, então, disponíveis para eu trabalhar com os círculos de construção de paz. No restante da minha carga horária, eu trabalho os círculos restaurativos em função do tempo, dentro da minha disciplina. Então, eu utilizo os períodos de língua portuguesa e nessas turmas eu trabalho o círculo restaurativo, que ele é um pouco mais curto, né, do que o círculo de construção de paz, mas com a mesma metodologia, então, da justiça restaurativa e trazendo aí diversos temas de acordo com a necessidade que as turmas vêm apresentando, né. Então, no turno da tarde, esse ano, então, eu trabalho já os círculos de construção de paz, entrando junto com as titulares de turma, né? Então, esse ano foi novidade, porque o ano passado eu trabalhava só nas minhas aulas, né? Podemos avançar já em relação a isso, né? E é muito gratificante ver, assim, o resultado, né? O resultado disso tudo. Durante este ano, eu consegui fazer mais ou menos uns 6 círculos por turma, né? E eles sempre ficam com aquele gostinho do quero mais, né? No turno da tarde, principalmente em algumas turmas, toda vez que eu entro, eles já perguntam se é círculo, né? Então, a gente tem um cronograma, né? Eu digo para eles, não, hoje não é círculo, hoje é aula, né? Então, a gente percebe, assim, um resultado muito significativo, porque os círculos restaurativos e os círculos de construção de paz promovem oportunidade que são muito... a gente pode perceber através dos nossos princípios, né? Que é a horizontalidade, eles perceberem que ali ninguém é melhor do que ninguém é mais do que ninguém, nós somos todos iguais, com sentimentos, com desejos, e eles poderem expressar isso e entender que eles têm um momento de vez, de voz, de escuta, né? Que inclusive eles podem se manter em silêncio porque a voluntariedade permite isso e que ali eles não são obrigados a nada. É aquilo que o seu coração lhe permite falar e que é um ambiente de confiança, em que tudo que se fala no círculo fica no círculo e que a gente vai manter ali uma confidencialidade, né? Então, com isso, permite que eles tragam confiança para aquele momento, né? A própria prática da respiração consciente permite essa conexão com esse momento e fazer também esse movimento relacionado que tudo que a gente faz, e isso não só nas relações, mas com o planeta, ele reverbera em algo que retorna para nós. Então a gente faz essa consciência, né? Trabalha essa conscientização de tudo que eu faço, de todas as minhas ações, e isso está lá nos nossos pressupostos, elas vão
né? Porque está tudo interconectado. Então, é muito gratificante e agradeço a oportunidade, né? Quando eu sou da turma de 2022, né? Porém, nos 2 primeiros anos eu não tive, não tive a oportunidade de praticar os círculos em relação ao meu trabalho que eu estava naquele momento, mas hoje, então, eu vejo, assim, essa crescente na rede, né? E o quanto a gente precisa da escuta, né? Para resolver conflitos, para promover o diálogo, para a nossa sociedade carece, né? De escuta, de conversas, de diálogo, para a gente realmente viver na prática uma cultura de paz, né? Então, espero poder ampliar ainda esse movimento, né? Provocando e contagiando os meus colegas professores também, porque eles engajem nessa proposta, né? E entendam isso não como apenas um momento de círculo, mas um momento que agrega as relações e a aprendizagem, inclusive, das crianças, né? Muito obrigada. Obrigada, Raquel. A Sandra traz uma experiência um pouco diferente, pois facilita na Escola de Educação Especial. Sandra, qual o nome da sua escola e como as práticas restaurativas acontecem nesse contexto? Bom dia, então eu sou a professora Sandra, trabalho na Escola Especial Professora Flávia Maria Brito, né? E lá eu tenho uma missão assim muito bonita. Eu sou professora do AEA e também facilitadora. E diferente das colegas, lá eu pude proporcionar um momento para as famílias, em especial as mães, né? As mães atípicas. E fazer parte desse momento com elas foi algo assim muito especial. Porque sempre que eu penso nelas, e quando, né, me veio a pergunta que eu deveria falar hoje aqui, desde o início foi: que bom eu poder acolher aqueles que cuidam, né? Porque essas mães, elas só estão ali para cuidar, elas vivem para os seus filhos, né? A maioria das mães são mães solo, né? E dificilmente elas têm momento para elas. E escutando aquelas mães, entre todas as falas, uma me trouxe assim: que bênção, né, prof, a gente ter uma terapia de graça. Então, a minha palavra inicial, onde eu digo que eu estou muito feliz, essa é a palavra de hoje, e que eu senti naquele momento com aquelas mães, de felicidade, né, de poder escutar sem julgamento, onde elas puderam chorar, expor todas as suas fragilidades, né, que elas precisam esconder a todo momento, né, porque elas precisam cuidar o tempo todo, elas precisam estar bem o tempo todo, estar forte. E muitas vezes não tem ninguém para escutar, para acolher, para olhar para essas mães. Então, poder vivenciar esse momento com elas, assim, foi algo que eu vou levar para a minha vida, né, enquanto pessoa, enquanto facilitadora, né. E eu me sinto muito feliz de poder fazer parte desse grupo, feliz mesmo. Quando eu fui convidada para fazer essa formação, eu fui para melhorar a minha pessoa, né? E melhorando a minha pessoa, eu posso melhorar tudo ao meu redor e posso ajudar outras pessoas. Então, eu acho que essa é a missão de quem faz, quem proporciona o círculo, né? Não, a gente não está só ajudando aos outros, a gente está ajudando nós, né? E melhorando aquilo que pode, que a gente está ao nosso alcance, né? Então, eu quero dizer que eu sou muito feliz de estar naquela escola hoje, neste momento, proporcionar para aquelas famílias, né? E agradecer. Que bom que a gente tem esse coração bom e pode compartilhar com os outros, né? Isso. Obrigada, Sandra. Então agora eu vou falar um pouquinho da minha trajetória também, né? Porque eu também sou facilitadora. E ela começou em 2022, na primeira turma, que foi quando aconteceu assim, a primeira virada de chave, como as colegas falam, que a prática restaurativa ela é uma mudança na nossa vida e ela faz muito bem,
Tudo muda depois que a gente conhece essa prática. E aí eu trabalhava com um projeto específico de aprendizagem na escola da Mioqui, né, no Getúlio. E aí no segundo semestre eu comecei com 8 horas destinadas às práticas restaurativas lá. E aí eu fazia os ciclos de construção de paz com os alunos do 6º ao 9º. E foi desafiador, né, porque era muito novo isso dentro das escolas. Errei muito, acertei muito. E aí depois fui em 2023 e 2024 para itinerância nas escolas de Parobé. 23 eu passei por todas as escolas, né? Eu e a Nádia já íamos nas reuniões pedagógicas falar da justiça restaurativa, explicar o que era, fazer o convite para as equipes nos convidarem a estar presentes nas escolas, né? Então a gente começou caminhando assim e hoje estamos aqui. Hoje eu não sou mais uma facilitadora itinerante, a minha escola é a MF Artuino Arsan, que eu pude estar com eles poucas vezes devido a outras demandas dentro do que eu exerço hoje na Secretaria de Educação. Mas de tudo isso que aconteceu, né, nesse meu caminho, eu gosto de falar de uma passagem que marca muito, né, que foi lá na Escola Romilda, que a gente fazia o projeto Vozes lá em 2024, ou 23, eu não lembro mais, acho que foi 24. E aí era a primeira vez que a escola estava em contato com as práticas e a professora contou para mim na hora do recreio na sala dos professores que eu estava numa turma fazendo o círculo e a outra turma já tinha tido o círculo e a professora disse: por favor, vamos fazer silêncio porque a professora Sabrina está na outra turma fazendo o círculo de construção de paz. E o estudante disse: quem é a Sabrina? O que é isso? E a professora disse: ué, mas ontem vocês tiveram um círculo de construção de paz? E ele disse: ah, tá, a velha do tapete. E eu gosto de contar essa história porque a gente, até que as pessoas entendam e o processo, para que veio, para onde vai, né? A gente passa por esses estigmas, digamos assim. Que para mim foi um elogio, porque de alguma maneira eu entendia para que eu estava ali, né? Levando um tapete para fazer um círculo. Então, passa por isso e tem muita coisa para contar, mas acabo por aqui. E agora nós vamos fazer então a nossa rodada de check-out. E eu peço que vocês possam dizer qual a palavra pode expressar o seu sentimento ao término desse momento. O meu sentimento ainda é de me sentir contemplada. A minha palavra é esperança, uma esperança do esperançado também. Uma palavra. Gratidão. Difícil, né? Eu também escolho a palavra gratidão por todas as oportunidades. E eu agora escolho a alegria, porque eu estou muito feliz de poder estar neste espaço, poder exercer o que eu exerço lá na minha escola. Eu escolho positividade. Eu escolho fortalecimento. Uma palavra é tão pouco para a gente falar o que a gente sente nesse momento. Mas, quando eu iniciei com gratidão. E agora é felicidade. E eu vou dizer aquela palavra que me inspirou, que é o brilho nos olhos. Nesse encerramento, eu escolho a palavra plenitude. Satisfação. Pertencimento. Segura, por favor. Eu vou ler agora uma fala para o nosso encerramento de Ailton Krenak, que diz o seguinte: por isso que os nossos velhos dizem, você não pode se esquecer de onde você é, nem de onde você veio, porque assim você sabe quem você é e para onde você vai. Isso não é importante só para a pessoa do indivíduo, é importante para o coletivo.
E aí, continuando o encerramento, eu quero fazer os agradecimentos, né? Chegamos ao final deste círculo de celebração da Semana Restaurativa. Foi uma honra podermos estarmos reunidas e agradecemos a participação e presença de todos, de todas nós aqui. Também agradecemos a IFAP, que fez a gravação desse momento pra gente, e que possamos ter um bom retorno e que a semana continue reverberando no nosso planeta, na gente e em todos nós. Muito obrigada.